Nós encontramos na Bíblia que Deus chamou um jovem, ele era religioso, um sacerdote, Ezequiel. Teve uma chamada muito forte e, a partir daí, desenvolveu um ministério muito importante entre os exilados, ou seja, entre o povo de Deus, Judá, os judeus que estavam no cativeiro. Eles continuaram no cativeiro, mas lá começaram a buscar mais a Deus depois do ministério de Ezequiel. Ele foi, ao que se saiba e que temos revelado na Bíblia, o primeiro a ser levantado por Deus no cativeiro. Depois Deus levantou muitos outros. Houve como que um avivamento lá no cativeiro. Sem oportunidade de fazer muitas bobagens, porque eles estavam limitados, eram cativos, começaram a buscar mais a Deus. O Ezequiel teve um chamado muito forte. Depois vieram os outros, Daniel, o Esdras, Neemias, Esther, Mordecai. Foram muitos que Deus usou e levantou lá no cativeiro. O Daniel e seus amigos escreveram uma página histórica de grande importância na Pérsia, desde a Babilônia até a Pérsia, mas quem começou tudo isto foi o Ezequiel, que com um chamado especial de Deus, começou a se voltar para Deus. Quando eles foram para o cativeiro, foi praticamente um milagre que Deus fez acontecer de eles terem a Bíblia disponível lá, porque o país estava arrasado. Ao todo foram cerca de 5.000 pessoas só que foram para o cativeiro. Mas Deus despertou o coração do Nabucodonosor para ter interesse na cultura de Israel, dos judeus, e ele levou então a Bíblia e colocou à disposição do Ezequiel e Daniel e os outros lá no cativeiro, que puderam ter acesso à Bíblia também, porque Deus tinha tocado isso no coração do Nabucodonosor, talvez até mesmo por uma curiosidade, cultural. O fato é que o Nabucodonosor se interessou pela cultura e pela religião dos israelitas. E o Ezequiel teve um chamado muito forte. Ele teve visões tremendas de Deus e ele ficou muito impactado. A descrição que a Bíblia traz do que aconteceu lá com o Ezequiel é que ele viu a glória de Deus, ele viu querubins, ele viu o trono de Deus, ele viu tanta coisa lá em cima que ele ficou arrasado, ele caiu. A Bíblia diz que ele se prostrou e teve que ser colocado de pé por um anjo de Deus para poder ouvir a voz de Deus que falava com ele. E a mensagem, em resumo, era esta: meu filho, filho do homem, eu quero você, eu estou preparando você, eu vou enviar você para levar mensagens aos filhos rebeldes que não querem ouvir a voz de Deus. O profeta tem que entregar a palavra independente da pessoa querer ouvir ou não. É obrigação que ele tem para com o Senhor, que o enviou, de entregar a mensagem. Eles são casa rebelde, mas eles vão saber que esteve no meio deles um profeta, porque eu vou usar você com poder e autoridade. E você não tenha medo deles, porque senão você está vendo aqui. Você vai ter medo do que você está vendo aqui, do que eu vou fazer. Portanto, não se omita. Interessante. Quando a gente vai pregar o evangelho no mundo, a gente se depara com pessoas que não querem ouvir, pessoas que zombam, pessoas que ridicularizam, há de todo tipo de reações. A indiferença é uma das mais comuns. A pessoa dá de ombros, olha, isso é coisa de religião, coisa de crente, eu não quero saber disso. Pessoas indiferentes. Há outras que são rebeldes mesmo. Há outras que são opostas, criticam e falam mal, blasfemam de Deus. Bem, o que isto acarreta em nós? Se você
e está pregando o evangelho na expectativa de ver resultados, isso pode abalar você. Mas se você está pregando o evangelho por um impulso forte, por uma comissão de Deus, ou seja, você tem um sentimento forte de que é Deus quem mandou você falar, independente de como a pessoa vai receber, aí você vai continuar. Eu já vi muitos servos de Deus assim e eu confesso que eu me inspiro neles. Eu sou uma pessoa influenciável pelos resultados. Se eu estiver pregando e não houver resultados, os irmãos ouvintes não estão prestando atenção, não estão valorizando a palavra que eu estou trazendo, eu confesso, eu fico fraco, influenciado por isto, mas não deveria ser. Eu quero sempre estar diante de Deus pedindo graça, forças e ânimo para não me sentir influenciado pelos resultados. Eu tenho que pregar, sejam 2 ou 3 ouvintes ou 2.000, não importa. Se é uma multidão ouvindo ou se são apenas 2 ou 3, eu tenho que pregar da mesma maneira, com fidelidade, dedicação, empenho. Eu já ouvi muito de pregadores e cantores que sondam a plateia antes de chegar. Eles, se a plateia for pequena, dão uma desculpa qualquer e não vêm. Muitos cantores, pregadores sondam, a igreja é grande, vai ser muita gente, se for pouca gente eu não vou não, eu não prego em igreja pequena. Isso é muito comum entre os grandes pregadores, cantores, artistas e músicos. Eles querem plateia, porque eles precisam da plateia para se apresentarem. Quem é fiel a Deus prega independente da reação. Se as pessoas quiserem ou não, muita gente ou pouca, indiferentes ou atentos, não importa. Você está com uma pressão por trás de você. É Deus quem está empurrando você. É Deus quem está mandando. Você fala independente do que as pessoas quiserem, ou do que elas pensarem. Você vai falar porque Deus manda falar. Assim é o evangelho. Eu mencionei alguns versículos do capítulo 1 e capítulo 2 de Ezequiel. Ele tinha que entregar a mensagem, quer o povo quisesse, quer não quisesse. E o evangelho é assim também, o querigma. Jesus foi muito claro, vocês estarão anunciando o evangelho, quer queiram, quer não queiram ouvir. Vocês não vão pregar só para os bonzinhos, não. Vocês não vão pregar só para quem quer ouvir, não. Vocês vão pregar para todos, querendo ou não querendo. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, querendo ou não querendo, crendo ou não crendo. O evangelho tem que ser anunciado. Aliás, só vão poder crer depois de ser anunciado. Como crerão se não há quem pregue? É preciso entender isso. A fé vem só depois de ouvir a palavra. Não se espera previamente que a pessoa tenha fé. Ela só pode ter fé depois que a palavra foi anunciada. Portanto, como você não sabe se a pessoa tem fé ou não, tem que anunciar o evangelho para todos. O evangelho é para ser anunciado para todos, de cara feia ou sorriso. A pessoa querendo ou não querendo, de boa fé ou má fé, tem que pregar o evangelho. E se você não pregar, vai se haver com Deus que mandou. É a ordem que ele deu. Eu vejo que hoje há muitos crentes desobedientes, rebeldes, que não vão para o céu, é claro. São crentes, mas não vão para o céu, porque são rebeldes, desobedientes. Há uma ordem de pregar o evangelho e eles não pregam. E você está nesse meio também? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. A ordem de Deus, o chamado para o Ezequiel é o mesmo chamado nosso, para ir e pregar o evangelho a todos, querendo ou não querendo, mesmo que sejam rebeldes, tem que ouvir. É para você pregar em nome de Jesus, é para você ir e pregar. Tome essa decisão no seu coração, você que tem se omitido ou você que tem se acovardado, meu irmão, minha irmã.